dependem da Previdência Social. Quantos assuntos envolvidos nessa questão, né, gente? Mas hoje a gente vai falar sobre a duração da pensão por morte, né? E agora vai depender de idade, nós também já adiantamos esse assunto. Como é que é isso? Camila, prazer. Bom tê-la de volta aqui. Bom dia, Rocha. Bom dia a todos os ouvintes do GNN Play. Uma satisfação, né? Prazer também. Passado o período do defeso eleitoral que nos impedia, né, enquanto servidores públicos, de participar de qualquer veículo de comunicação, estamos de volta e estamos aqui hoje para esclarecer sobre as regras da pensão por morte, né? Existem algumas dúvidas que surgiram principalmente depois da reforma da Previdência, mas falta esclarecer à população que as regras com relação à idade, né, de recebimento da pensão e o período, prazo de recebimento, ela já foi alterada desde 2016, na verdade. Mas muita gente acredita que a pensão por morte, ela pode ser recebida por todos independentemente, de forma vitalícia, né, até o final de sua vida. Existe muita dúvida, inclusive, com relação a até que idade o filho menor pode receber a pensão, né? Existem dúvidas com relação à ex-mulher, à ex-cônjuge, se pode receber, se não pode receber, e a idade propriamente dessa dependente, né? Dessa companheira ou dessa esposa. Até quando, de que forma o INSS trabalha. Então já dá para ver que o assunto realmente é amplo, né? É amplo. Bom, mas já que a gente bateu muito nessa tecla, né? Agora vai depender da idade. Como assim? Certo. Olha, desde 2016, com a entrada em vigor de uma nova norma, o que aconteceu? A pensão por morte, ela é um benefício que não exige carência, ou seja, basta que o falecido, né, aquele instituidor da pensão, ele esteja com uma contribuição que seja para o sistema do INSS, vai gerar pensão aos seus dependentes. Então, para ter direito, basta que exista a qualidade assegurada do instituidor, do falecido ou da falecida, né? Mas a qualidade de dependente. Quem são esses dependentes do INSS? É a esposa ou companheira, os filhos menores, né, de 21 anos, ou inválidos na data do óbito e atualmente depois da emenda, mesmo que depois do óbito se constate, né, a incapacidade, é possível sim o recebimento da pensão por morte, certo? Agora, como funciona? Se na data do óbito aquela companheira ou aquela esposa, ela não comprove que estava naquela união até 2 anos, certo? Ou então, aquele falecido, ele não tenha 18 contribuições para o sistema do INSS, essa pensão só vai ser concedida para ela pelo período de 4 meses, certo? Agora, se comprovado que o falecido já tinha contribuições de, no mínimo, 18 contribuições e que aquela união, ela já se mantinha há 2 anos, aí nós vamos para a regra das idades, que é justamente essa que nós estamos trabalhando hoje. Como é que funciona? Olha, eu estou casada, meu esposo faleceu. Eu quero saber por quanto tempo eu vou receber a pensão. Como é que funciona? Se essa viúva ou esse viúvo, né, ou essa companheira que ficou, ela tiver até 22 anos, ela receberá a pensão por 3 anos. Entre 23 e 27 anos, receberá por 6 anos. Entre 28 e 30, por 10, certo? Entre 31 e 41, por 15 e entre 42 e 44 anos, por 20 anos. A partir dos 45 anos, a pensão ela é vitalícia, certo? Ela segue a regra comum, bem como para o filho inválido, que é as situações em que aquele filho ele já tem mais de 21 anos, mas que é comprovado por meio de perícia médica do INSS que ele tem uma incapacidade física ou uma deficiência intelectual. Ele pode manter até o final de sua vida a pensão por morte também. Ô Camila, surgiu aqui uma dúvida e é interessante a gente esclarecer. Digamos que esse falecido tenha deixado a esposa e um filho que tem um problema de saúde. Sim. Como é que fica essa pensão? Será dividido? Será apenas para a esposa em primeiro lugar? Como é que se leva em consideração essa questão? A pensão ela é sempre dividida em cotas, certo? Então, pela quantidade de dependentes. Se ficaram 2 dependentes, será dividido meio a meio, 50% para um e 50% para o outro. Nesse caso, como ele é um dependente que, apesar de ser maior de 21 anos, ele tem direito ao recebimento da pensão, tal qual a cônjuge, que já tem mais de 45 anos, vamos supor, os dois receberão de forma vitalícia.
Camila, bom dia. Bom dia. Rocha, me permita só uma indagação rápida em relação a essa divisão de cotas. Normalmente essa divisão, por exemplo, se forem 2 filhos e a esposa ficaria com 50% dessa pensão e os filhos 25% cada um, ou a divisão é feita de forma igualitária, Camila? Ela é feita de forma igualitária, só que com a nova regra existe um acréscimo de 10% do valor, 50% mais 10% do valor a cada número de dependentes que existirem nessa pensão. Porque agora a pensão ela pode ser inferior ao salário mínimo, né? Depois da emenda. Então, quanto mais dependentes, limitado ao número de 5, vai acrescer uma porcentagem acima dos 50% de 10%, né? Então, se são 2 dependentes, é 50% mais 20%, né? Que é 10 de cada um. Se são 3 dependentes, nessa proporção e divide entre eles. Mais alguma dúvida, Gilberto? Não, somente isso por enquanto, Rocha. Bom, vamos falar aqui do salário mínimo. Aliás, a gente já tomou como base aqui o salário mínimo, mas digamos que a pessoa tem aí o valor máximo, hoje é em torno de quanto? São 6 salários mínimos. 6 salários mínimos, 7 mil e poucos reais, na verdade? Certo. Então, isso aí será dividido conforme você falou também, né? Na mesma proporção. Na mesma proporção. Exatamente, na mesma proporção. Ok. Então, continue falando, você desenvolvendo esse raciocínio, mas eu achei interessante a gente interromper, até porque certamente ficam muitas dúvidas. Eu, particularmente, tinha essa dúvida, né? Como o Gilberto complementou aqui a nossa pergunta, essa questão igualitária, ou seria 50% dividir o restante para os outros, tal, mas você já esclareceu. Mas é claro que ainda sobre esse assunto, eu acho que você teria mais alguma coisa a acrescentar, não é verdade? Fica à vontade. Tenho. É muito importante acrescentar, né, que o direito à pensão, ela não existe apenas para quem é atual, né, eminente cônjuge ou esposa, né? A ex-esposa também, ela subsiste o direito para ela quando ela comprovar que recebia pensão, né, alimentícia do ex-marido, bem como pelo prazo estabelecido pelo juiz, né? Porque às vezes a pensão ela é estabelecida por 1 ano ou às vezes não há prazo. Se for estabelecida por 1 ano, após o óbito, ela tem direito de receber essa pensão por morte juntamente, dividir as cotas em iguais partes com a esposa. Essa é a única hipótese, certo? Infelizmente ou felizmente, nos casos de bigamia, não se permite, tá certo, a acumulação, né? Não se permite a acumulação. Até porque a bigamia não é legal. Não é legal, não se permite. Então, a única exceção para ex-cônjuge ou ex-companheira é nos casos de recebimento de pensão alimentícia ou se ela vier a comprovar, certo, que recebia alguma ajuda financeira, não necessariamente aquela judicial fixada lá na justiça. Se ela comprovar que todos os meses ela recebia um depósito, uma ajuda financeira, que ele contribuía com a cesta básica daquela família e tudo mais, ela pode sim pleitear a pensão. Só vai ter que comprovar documentalmente, né, com documentos contemporâneos que nós falamos, esse recebimento de auxílio do falecido juntamente com a vida que ele decidiu seguir, tá certo? Existe essa possibilidade. Fato interessante também é nós falarmos sobre as crianças que são adotadas. Como é que funciona a pensão para essas crianças, certo? O direito previdenciário, ele resguarda o direito, tá certo, da criança que vem ser adotada a receber a pensão da família originária, dos pais consanguíneos, tá certo? Salvo se a nova família que a adotou vier também a falecer, um desses pais, novos pais, e ele vem a ter direito a receber a pensão desses novos pais. Então ele vai ter que fazer a opção, certo? Mas também é resguardado o direito. Bom, já veio o sinalzinho aqui, significa dizer que o Gilberto tem pergunta do povo. Fala, Gilberto. É isso, Rocha. A nossa ouvinte Maria, lá do bairro Eldorado, ela pergunta o seguinte: procede a mudança de idade para homem e mulher se aposentar? Ela disse que recebeu pelo Instagram a informação sobre idade. Inclusive, acho que tem uma foto, né, amor? Que ela enviou pra gente aqui sobre essa situação. Mulher aposenta a partir de 48 anos e homem com 53 anos. Essa informação, ela é verdadeira, Camila, ou é uma fake news? O que você pode falar sobre essa questão pra gente? Essa informação é uma fake news porque ela não traz a regra geral, né? A regra geral, ela traz a idade de aposentadoria para o homem, a idade como regra geral, porque nós temos 5 regras de aposentadoria, né? Então, para o homem é aos 65 anos, em regra, né? Em regra, existem outras exceções. E para a mulher, neste ano de 2023,
até dezembro, a mulher pode se aposentar com 61 anos e meio. A partir de 2023, será a partir dos 62 anos, será a idade mínima. Entretanto, nós temos 5 regras de transição, que são aquelas regras que protegem quem já tinha contribuição para o INSS antes da reforma da Previdência. Aí nós temos as regras de pontos, né? Aí nós temos os pedágios de 50%, que é aquilo que alguém que estava na iminência já de conseguir o tempo e a idade para aposentadoria, mas veio a reforma, então ela vai ter que esperar ou contribuir mais 50% ou 100%, vai depender de cada caso, né? Existe a possibilidade de aposentadoria aos 57 anos, né? Existe a situação do professor, aposentadoria especial, mas em regra, homem 65 anos e mulher 62 a partir de 2023. O Camilo, você já falou rapidamente, mas eu acho que é interessante a gente detalhar um pouco mais. Essa questão, voltando agora especificamente à questão da pensão por morte. Digamos que a pessoa começa a pagar a Previdência hoje e aí tem o azar de morrer amanhã. Apenas pagou a primeira parcela. Isso significa dizer que essa pessoa dependente, seja viúva ou mesmo filhos, vai ter quantos meses? Você falou 18 meses, é isso? Ou teve que pagar? Eu não entendi bem, gostaria que você voltasse. Para este caso específico, primeiro eu vou dar uma explicação com relação às contribuições. Quando nós pagamos uma contribuição, o autônomo, por exemplo, ele realizou a contribuição hoje, significa que ele trabalhou mês passado, né? Isso. Então, ele trabalhou já uma competência, verteu para o sistema, entrou. Faleceu no dia posterior ao pagamento. Os dependentes terão direito, sim, à pensão por morte. A diferença que vai se dar é com relação ao tempo de recebimento. O filho, menor de 16 anos e menor de 21 anos, ele vai receber normalmente, certo? Até os 21 anos. Certo. Não existe diferença para o filho. Aí aquela regra que você já falou. Dos anos e tal, né? Isso. Agora, para a cônjuge, mesmo que ela já tenha uma vida de 10 anos com esse falecido, ela só vai receber por 4 meses, porque ele não verteu para o sistema as 18 contribuições. Salvo se, antes disso, ele já tivesse, né, no sistema, contribuições relativas a outros serviços que venham a somar. Como o MEI, por exemplo? Como o MEI, perfeito. Que venham a somar com isso. Eu acho muito interessante, a gente falou do MEI, eu sei que o assunto não é esse, a gente não está em pauta aqui, mas seria muito interessante que as pessoas atentassem para isso. Você que tem uma atividade qualquer, seja lá que atividade for, gente, você criar um MEI que é muito fácil, é muito simples, as garantias são maravilhosas, inclusive essa aí, não é verdade? São os mesmos direitos, são os mesmos direitos. Além disso, né, formaliza a atividade, vai contribuir corretamente, né? Vai declarar o imposto de renda, vai ter todos os seus direitos reconhecidos, seja para a mulher. Sem falar de uma aposentadoria no futuro. Isso, seja para a mulher para receber o seu salário maternidade, seja para deixar uma pensão diante de uma eventualidade, um benefício por incapacidade, né? Seja o temporário, né, que é um antigo auxílio-doença, quanto o permanente também. Certo? Todos os direitos da Previdência são resguardados a partir do momento que esse feliz começa a contribuir. Existem as carências, né? Independentemente se é MEI, se é o autônomo comum, se é o segurado especial. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva. Claro. Agora há pouco, respondendo a pergunta do ouvinte, eu falei sobre as idades, né? Isso. Mas eu gostaria de retornar para fazer uma complementação com relação ao segurado especial, né? O segurado especial manteve-se a idade, certo? Mesmo com a reforma da Previdência. Então, o homem aos 60, a mulher aos 55 anos. Certo. Para que não fique nenhuma dúvida, o que é um segurado especial? O segurado especial é aquele trabalhador rural, né, que desenvolve atividade em regime de economia familiar ou individual, numa propriedade rural, geralmente até 4 módulos fiscais, que varia de acordo com cada município, mas é aquela terrinha, né? Geralmente é quem desenvolve coloca a sua roça de mandioca, de feijão, de milho, 2 tarefinhas, 4 tarefinhas, e que vive daquilo. Chamada agricultura familiar. Agricultura familiar. Só vai perder a qualidade de segurado especial quem vier a ser fichado, né? Como se fala comumente, e optar por outro tipo de forma de segurado da Previdência Social, se tornar empregado ou passar a contribuir para a Previdência Social, que continua sendo segurado, né? Claro. A diferença é apenas a forma de vinculação, mas se na vida só desenvolve essa atividade de agricultor numa terrinha, nós orientamos que, se for de sua propriedade, faça a declaração dos ITRs, tenha o seu recibo, o seu documento particular que seja, né, de propriedade com firma reconhecida, ou se trabalha na terra de terceiros,
não deixe o tempo passar, né? A nossa sugestão é que formalize o quanto antes o seu contrato de comodato, de parceria, de arrendamento, independentemente de como se dá essa forma, né? De atividade rural, formalize. E não formalize e guarde na gaveta. Reconheçam a firma, certo? A legislação do INSS começa a contar o tempo da atividade rural a partir do momento em que é registrada a firma ou registrado o contrato, porque é quando a gente tem certeza de quando foi firmada aquela relação jurídica, né, com aquele proprietário de terra. Então, a nossa sugestão é essa. Formalize a sua atividade rural, porque todos os direitos, inclusive compatíveis com o MEI, né? Serão resguardados. E esse segurado ele não precisa contribuir diretamente para o INSS para ter os seus direitos. As provas são interessantíssimas, demais, gente. Eu tenho um exemplo aqui, não vou citar nomes, mas um cidadão que estava encontrando muita dificuldade para provar que é da roça, agricultor, se bem que nas mãos deles estão provas do rosto dele, mas isso não basta. Você sabe que isso não basta, não é verdade? Basta. Pode até ajudar, mas não basta não. Tem que ter documental mesmo, alguma coisa lá, documental. E aí, esse cidadão, de repente, alguém conseguiu descobrir que ele tem uma filha, essa filha foi registrada e lá na escola constava de que o pai era agricultor. Sim. Olha aí. Ele não imaginava, ele não tinha colocado aquilo ali pensando numa aposentadoria, mas ajudou. Então foi uma prova, inclusive, decisiva para que ele conseguisse a sua aposentadoria. Então, eu só quero reforçar, você, meu amigo, que trabalha aí na roça, você que faz o seu trabalho, que às vezes nem se preocupa com isso. Eu não vou falar desse assunto agora, que a aposentadoria está longe. Chega, gente, chega. E quando chegar, se você não tiver como provar, fica difícil. Pois não, Gilberto? Temos mais uma participação aqui de um ouvinte, Marcos, o final 6987. Vamos acompanhar, Rocha. Bom dia a todos os ouvintes e a toda a equipe de rádio aí da NN Play. Eu estou acompanhando aqui esse contexto desse auxílio da aposentadoria e fico me questionando a mim mesmo a realidade do nosso país. Se fala muito em tirar dos pobres, mas assim ninguém fala em uma reforma política. Interessante que ninguém fala em mexer em aposentadoria de deputado, de senador, de governador. Tem cara aí com 2, 3 mandatos que nem tem aqui no município da Arapiraca, que foi deputado estadual, já está aposentado. Cara novo, que não tem nem 60 anos. Na época se aposentou com 30 e poucos anos. Nisso aí ninguém fala, né? O cara novo, com toda a coragem de trabalhar, entra no meio político e tem essas facilidades. Já se aposenta assim, facinho. E o pobre que às vezes sequer tem uma condição intelectual ou uma condição física de trabalhar, é impedido de se aposentar. Parabéns pro nosso país, viu? Desculpa, eu não falei meu nome é Almir, aqui do bairro João Paulo II. E só para complementar o contexto do que eu mandei aí a mensagem, ainda tem político aí que ele tem 3 aposentadorias, quando na verdade ele não tinha direito nem a primeira, até porque tem cara novo aí aposentado. Entendeu? Eu entendi. Eu tenho um vídeo aqui antigo que é eu acho que é do atual governador do estado de Sergipe. O cara já é aposentado 3 vezes já. O cara ganha mais de 70 mil reais por mês. Só de aposentadoria, fora os outros privilégios que ele tem. É interessante isso aí, viu? Camila, essa questão dos políticos é um caso excepcional, né? Se encaixa também em aposentadoria especial? É mais ou menos por aí, Camila? Não, deixa eu explicar para vocês como é que funciona essa questão do regime de contribuições da Previdência, né? Os vereadores, no geral, prefeitos do executivo, né? Eles são deputados estaduais. Isso, olha, geralmente os deputados eles fazem parte de regimes próprios. O que são regimes próprios? São previdências específicas criadas para determinada categoria. Como servidor público, por exemplo? Como servidor público, por exemplo, né? No caso dos vereadores e dos prefeitos, a regra geral é que a contribuição deles seja vertida para o INSS. Então, eles se equiparam para todas as regras e todas as formas a qualquer outro trabalhador quando se fala em direitos previdenciários, certo? Quando o ouvinte ele vem trazer a indignação dele com relação à quantidade de aposentadorias, veja, eu não conheço o caso específico das pessoas citadas, né? Entretanto, é bom falar que é possível sim a acumulação de aposentadorias, desde que essa pessoa ela tenha desenvolvido durante a sua vida atividades que são compatíveis com a acumulação e que façam parte de regimes previdenciários distintos, como acontece muito com o professor que é concursado no estado, que é concursado no município, tá certo? E que ainda desenvolve uma atividade
na iniciativa privada e em escolas particulares. Se ele tiver compatibilidade de horários, ele pode desenvolver essas 3 atividades, não é verdade? E vamos supor, município de Arapiraca é regime próprio. Ou é regime próprio Arapiraca? Pelo que eu tenho conhecimento, sim. Regime próprio. Não, então, quando ele é concursado no município de Arapiraca, ele vai trabalhar e vai contribuir para o regime próprio do município de Arapiraca. Se ele já é concursado do Estado também, ele vai contribuir, enquanto servidor do Estado, para o regime próprio do Estado de Alagoas, vamos supor. E se ele desenvolve atividade na iniciativa privada, ele vai para o INSS. Então, se durante toda a vida dele, que é uma vida extenuante, né? Ele desenvolve essa atividade, paralelamente, ele vai contribuindo para os 3 regimes, e nos 3 regimes ele atinge o tempo de contribuição e a idade, ele vai ter direito às aposentadorias. Ele não pagou, né? A questão do ouvinte com relação a políticos, a questão de Brasília, eu acho, né? De outro nível. Ele chegou a citar, inclusive, Sergipe, né? Mas aí já é um caso específico, fica difícil da gente fazer qualquer comentário, apesar da gente entender a indignação dele. Agora, já que você tocou nesse assunto... Rocha, tem mais um ouvinte aqui, só para tirar uma dúvida aqui, Gilberto, a gente daqui a pouco vai ouvir o ouvinte. Você falou, digamos que a pessoa seja um servidor municipal, um estadual, que são regimes próprios, né? Sim. O Estado tem o seu, o município tem o seu, e essa pessoa ainda pague paralelamente a Previdência. É possível? É possível, desde que ela desenvolva atividade como autônomo. Certo. Né? Na verdade, o autônomo ele tem obrigação de pagar a Previdência, ele é um segurado obrigatório da Previdência. E aí está dentro do que você já falou, né? Isso, justamente. Ok. Bom, vamos ao ouvinte? Vamos lá. Aliás, temos vários ouvintes, mas infelizmente o nosso tempo já está acabando. Dá para colocar mais 1 ou 2 no máximo, né, Gilson? Vamos lá, o Nivaldo Lira tem uma participação. Vamos acompanhar. Bom dia, pessoal. Quem fala é Nivaldo Lira. Eu gostaria de saber o seguinte: se um casal de idosos aposentados por idade, se um vier a falecer, o outro tem direito à pensão dele ou não? Pensão que eu digo a aposentadoria que ele recebe, né? Que é de um salário mínimo. Sim ou não, Camila? Sim, tem direito sim ao recebimento. Essa dúvida, ela se tornou muito forte, né, na população com relação à reforma. Porque com a reforma veio aquela ideia, né, veio a informação de que não poderia mais ser acumulada a pensão e a aposentadoria. Pode sim ser acumulado. O que acontece é nos casos em que, por exemplo, aquele falecido, ele fazia parte de 2 regimes, como o exemplo anterior, né? Então, ele trabalhava para o governo do estado e vertia contribuições para a Previdência Social. Faleceu, deixou uma viúva, uma companheira, um filho, não é isso? No regime geral, ele vai ter direito a receber a pensão, certo? E no regime próprio, que é a Previdência própria, também, tá certo? Quando vier para o INSS, nesses casos específicos, qual é a regra atual após a reforma? Isso a partir de 13 de novembro de 2019. Os óbitos ocorridos anteriores a 13 de novembro de 2019, o recebimento não se toca sequer nesse assunto de valores, tá certo? Acumula do mesmo jeito, recebe no valor integral da mesma forma. A partir de 13 de novembro de 2019, os óbitos ocorridos a partir dessa data, pode sim receber a pensão acumulado com a própria aposentadoria. Não tem problema algum. A única exceção é no caso de receber 2 pensões, certo? Aí o que vai acontecer? O INSS vai mantém-se aquele benefício de maior valor. Se for o externo de maior valor, que é da Previdência própria, ele vai receber integral lá, e do INSS ele vai receber de acordo com a porcentagem, que é 50%, né? Mais 40%, 30%, 20% ou 10%, a depender da quantidade de salários mínimos que receberia no INSS, mas o salário mínimo fica garantido, certo? Ô Gilberto, vamos dar uma forçadinha, colocar mais um ouvinte aí? Vamos lá, a Josefa tem também a participação, vamos acompanhar. Rocha e a moça aí, mesmo tendo aquele papel do INCRA, como eu ouvi a senhora falar, acabou de falar, não tem direito aos 55 anos como tinha a mulher? Tem que ser só com 61 anos, né? Tá, meu Deus, vai ficar complicado. Sendo agricultora, tenha um bom dia. Estou acompanhando essas informações, é muito bom. Já estou necessitando já.
Dona Josefa, é isso? Coitado roceiro, que Ok. jamais... Dona Josefa, o nome da É moça... de Paulo Jacinto. Ela. Ah, que bom. O nome da moça é Camila, viu? Pois não, Camila, vamos à resposta. Dona Josefa, exatamente, eu entendi a sua dúvida, que quando eu vim esclarecer a respeito do segurado especial já foi um pouquinho mais para frente, mas foi muito bom a senhora ter trazido essa dúvida aqui para o programa, para que a gente possa esclarecer. Com a reforma da Previdência, a idade da aposentadoria para a segurado especial, ela se manteve, é aos 55 anos para a mulher, certo? E para o homem, aos 60 anos. Então, se a senhora tem o seu INCRA, como a senhora falou, que é o seu documento de terra, é assim que geralmente as pessoas se referem, certo? A senhora vai ter o seu direito resguardado, né? Claro, vão ser observados desde quando a senhora tem essa terra. A senhora vai ter que montar e organizar a sua documentação inteira, pegar o registro dos seus filhos, dos meninos que nós falamos, né? Vai ter que pegar todos esses registros, olhar a profissão que foi declarada da senhora, do seu esposo, o seu documento de sua terra. Outra coisa, o cadastro para o documento de aptidão PRONAF, a DAP, né? Hoje para o INSS é a prova plena, né? Para a atividade rural. Se tem DAP, é um período que o INSS tem a obrigação de reconhecer como segurado especial para a sua aposentadoria do agricultor, tá certo? Então, juntar toda essa documentação e fez aniversário, completou 55 anos, não perca um dia, tá certo, de tempo e agende sua aposentadoria por idade rural. Tá certo. Com a participação da Dona Josefa, a gente coloca ponto final, porque temos limite aqui, mas na próxima sexta-feira, de novo, vamos estar aqui, se Deus quiser, Sim, né? fé em Desde Deus. já, a gente convida os amigos para continuarem conosco e voltarem a acompanhar a gente. Obrigado, Camila. Disponha, eu só agradeço pela oportunidade de trazer informações. Valeu demais. Camila Sadoc, então, trazendo pra gente esses